O seminário de formação sindical do Sintage é realizado no intuito de promover a troca de experiências e informações entre os participantes. Este ano ele veio com o tema sobre neoliberalismo e serviço público e reuniu diversos especialistas para debater os assuntos da atualidade e de interesse da categoria. Como as políticas neoliberais afetam o serviço público? E como você avalia o processo de conscientização da categoria em relação ao assunto? Eu vejo que o que está acontecendo hoje, atualmente no Brasil, é reflexo desse desgoverno, em primeiro lugar. E eu vejo que a perda, né, dessas políticas que conquistamos ao longo do tempo, do funcionalismo público, de tudo isso, é fruto de uma sociedade que sempre pensou de forma para a população branca, a população europeia, a população que aqui existia. Nunca foi uma política voltada para a população de baixa renda, nunca se pensou em um projeto de educação ou de empregos públicos para uma sociedade no todo. Eu vejo que a gente copiou tudo o que aconteceu na Europa e todas as mazelas que aconteceram no continente africano, que foram reproduzidas para o Brasil e colocaram o que sobraram como um mal necessário. E eu vejo que o que isso vai informar para a população de melhoria são esses espaços. São espaços de palestra, são cadernos educativos dentro do sindicato, dentro dos próprios locais de trabalho, sempre trazer para esses funcionários a pauta de uma identidade enquanto ser humano, que a gente está ainda em transformação e que entenda que o serviço público, se continuar da forma que está, se continuar da forma que está o governo, a gente vai perder a cada dia e vai chegar a esse estado mínimo. Os constantes ataques aos direitos dos trabalhadores torna a luta sindical árdua. É uma batalha em defesa dos direitos da categoria e outra contra a desinformação. Como você avalia o impacto das fake news para a luta das classes? Fábio, essa é uma questão muito importante. As fake news têm várias funções, né? Principalmente nesse período que a gente está vivendo agora. Uma delas é criar um pânico moral na população, criar uma sensação de insegurança, de medo, só que de problemas que de fato não existem. Então, um papel fundamental da fake news, um dos papéis dela, é mudar as agendas do que a gente deveria estar discutindo. Então, a gente deveria estar discutindo hoje, era justamente direitos dos trabalhadores, a gente deveria estar discutindo, nesse período que o Brasil está vivendo, a questão da inflação, de como é que a gente vai recompor os salários, enquanto a gente está discutindo outros temas que, enfim, que não são os temas centrais do país. Então, o papel fundamental das fake news é pautar uma agenda de falsas polêmicas, que não são aquilo que de fato interessa para os trabalhadores e, em particular, para a sua luta sindical. Professora Samira, como o neoliberalismo afeta a vida das mulheres? Acho que hoje em dia tem crescido muito, né, apropriações do feminismo, que através do liberalismo tem construído um discurso de emancipação das mulheres. Mas a gente precisa ter cuidado como o capitalismo tem se apropriado desses corpos femininos e construído indústrias, né, de empoderamento que faz com que aliene mais do que conscientize. Então hoje o empoderamento ele é muito importante para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras, mas a gente tem que ter cuidado para que esse empoderamento ele só é visto enquanto comunidade coletiva, para que essa emancipação ela seja completamente coletiva. Então, o neoliberalismo afeta a vida das mulheres quando constrói um sujeito singular e esquece de um sujeito plural. A gente só vai ser emancipado quando todo o coletivo for emancipado economicamente, através de uma saúde mental de qualidade e todos os aspectos, né, que é completamente divergente do próprio capitalismo. É fato que as discussões sobre a proteção e garantia dos direitos das mulheres precisam ser uma luta de toda a sociedade e não uma sobrecarga das mulheres, lutando sozinha e ignoradas em suas demandas. Como construir essas pontes e promover a conscientização? Eu acredito que a conscientização ela vai acontecer tanto do ponto de vista individual, né, com as pessoas observando, tanto mulheres e, sobretudo, homens, observando como lida com as mulheres que estão ao seu redor e lida do ponto de vista
de como fala, de como trata, de como acolhe, né? E de como entende a atuação dessa mulher dentro dos espaços em que se convive, seja na casa, seja no trabalho, e a criação e fortalecimento de espaços em que as pessoas possam discutir sobre questões de gênero de forma honesta, sensível, respeitosa e que não se transforme, por exemplo, em represálias, né? E que tenham espaços e canais dentro das organizações, de instituições, que também favoreçam que as denúncias, né, e o acolhimento e a resolução dessas denúncias tragam segurança para as mulheres a respeito desses questionamentos que podem vir a ser feitos. E eu acredito que essas são algumas das possibilidades para a gente pensar que as questões de violência contra as mulheres, as questões de gênero, elas são questões de todo mundo, né? Não somente das mulheres. Professora Roseli, como promover a conscientização da classe trabalhadora sobre atividades que são, na verdade, exploração da mão de obra e não empreendedorismo? Essa pergunta é fácil de responder e difícil de resolver esse problema. Porque o discurso do empreendedorismo é um discurso que vem sendo feito no Brasil desde os anos 80. Hoje, para vocês imaginarem, tem escola infantil, as primeiras séries que tem aula de empreendedorismo. Então, o que é isso? É uma ideologia. É uma ideologia que prega que o trabalhador não precisa ter direitos, que ele sequer é trabalhador, ele não é um trabalhador, ele é um empreendedor. E o que ele empreende? Ele empreende o que sempre o trabalhador empreendeu, a sua força de trabalho. Ele não tem recursos financeiros para empreender, como faz o capitalista, como faz o empresário. Ele tem um dinheiro, ele vai lá, abre um negócio. O trabalhador, para fazer isso, tem que tirar dinheiro da mesa da família, da comida dos filhos. É o salário que ele levaria para casa, ele põe lá. Ou empréstimo, como agora, não é? Que as pessoas estão se endividando sem entender o quanto de juros estão assinando que vão pagar, com a ajuda, tal da Ajuda Brasil aí, não é? Então, esse discurso do empreendedorismo, ele vem com um pacote de maldades, que envolve o engajamento, a consciência, compra a consciência do trabalhador, porque todo mundo quer ficar livre do chefe, todo mundo quer ficar livre do patrão, ninguém quer uma pessoa supervisionando e mandando, falando se está bom ou se está ruim, te humilhando, ninguém quer isso. Então, o trabalhador acha que ele é autônomo. Então, ele compra essa conversa do empreendedorismo. O que nós temos que fazer hoje com a mudança profunda da economia? Nós temos que pensar que o mundo do trabalho mudou e que as lógicas do direito trabalhista também têm que mudar. Mas os direitos fundamentais dos trabalhadores são os mesmos. É preciso garantir a previdência social, seguro-saúde, aposentadoria, férias, 13º, enfim, tudo aquilo que os trabalhadores morreram para conquistar no século XX. Nós não podemos abrir mão disso, não é? O vínculo. Ninguém quer trabalhar mais com vínculo porque tem chefe, tem horário. Ora, tem 1000 formas de você estabelecer um vínculo sem regular, estabelecer uma jornada fixa, mesmo porque as plataformas fazem isso, elas controlam o seu dia e ganham dinheiro com você, até quando você vai ao banheiro com o celular. Então, nós somos trabalhadores o tempo todo. E essa ideologia do empreendedorismo é uma forma de desorganizar a classe trabalhadora, de criar ainda mais competição entre os trabalhadores. Então, é uma forma ideológica, é uma enganação. Qual a importância da união dos trabalhadores contra os desmontes de direitos e como essa mobilização contribui para o trabalho dos parlamentares que estão do nosso lado? Nós temos diversos exemplos históricos. Eu vou dar um exemplo que é muito recente historicamente, que foi a vitória contra a reforma administrativa. A luta dos trabalhadores num contexto horripilante,
né, de ameaça a todo o serviço público, portanto, ao direito da população, porque sem máquina pública não tem efetivação de direito, ok? Então era a grande questão do Brasil naquele momento ali, e os trabalhadores, a União dos Trabalhadores, fez com que o governo fosse derrotado, ao nosso ver, temporariamente, porque a gente tem um Congresso que foi eleito, um Congresso conservador, que promete retomar essa questão aí, essa perspectiva de reforma, e nós vamos precisar mais uma vez dessa união, mas não apenas para barrar as chamadas contra-reformas, né, mas também para garantir conquistas. No Chile, nós tivemos recentemente reforma de verdade, reforma que fortaleceu a previdência dos trabalhadores, reforma que fortaleceu a saúde, a educação, um conjunto de direitos políticos também, de liberdade política, que foi feita através dessa unidade dos trabalhadores. É povo na rua que consegue mudar a correlação de força. Os parlamentares, como uma voz, como um alto-falante desse processo de organização, tem o seu papel específico e eles são extremamente empoderados, a ponto de nós termos uma Constituição de 1988 que, por ter sido construído com mobilização social, fez com que a grande minoria dos deputados, nós só tínhamos 16 deputados de esquerda de fato na Constituinte. O resto era mediano, mas nós construímos uma Constituição que foi tão progressista que eles precisam fazer essas contra-reformas para tentar tirar direito dos trabalhadores. Então, nós podemos aprender com a história do mundo, com a nossa própria história, e nós vamos realizar isso na prática, vamos barrar os retrocessos e vamos entrar num período que vai ser de novas conquistas para o nosso povo. Eu tenho certeza disso.